Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além da Imagem. E esse tema hoje, ele é sério, gente, se faz necessário e pode salvar vidas. A minha convidada de hoje é a doutora Vanessa Campos, um amor de pessoa. Faladeira que nem eu, vocês vão ver, vocês vão amar ela. Ela sente todos os dias esse tema, que é o que a gente vai abordar hoje. Vamos lá, Vanessa? Vamos se apresentar aí para quem está assistindo? Olá, eu sou Vanessa Campos, sou cirurgiã geral, mastologista. Estamos aqui para dividir com vocês esse tema que é de suma importância para todas as mulheres. Gente, o câncer de mama. O que toda mulher precisa saber? Vanessa, a mastologia, por que que tu escolheste essa área? Porque tu fez cirurgia geral antes, não foi isso? Foi. Aí, por que que tu enveredaste, assim, para essa área da mastologia? O que que te encantou? No começo foi até dica e sugestão de um chefe, Dr. Ricardo Gontijo. Ele chegou para mim e falou assim: Vanessa, que eu pensei em fazer outras coisas, tipo cirurgia plástica ou alguma outras coisas. Ele falou assim: Vanessa, tem algo que eu acho que combina demais contigo. Tu pode trabalhar em horário comercial, ter qualidade de vida. Aí ele já falou assim, tendo qualidade de vida. E eu acho que tem tudo a ver. É a mastologia. Desde o dia que ele falou isso, começou a amadurecer aquilo no meu coração. Quando eu entrei na mastologia, gente, eu me identifiquei completamente. Eu falei, era isso que Deus queria pra mim. Aqui é o meu lugar. Ai, que legal. Pra mim, todo mundo sabe aqui já que eu já explanei que eu sou radiologista e fiz subespecialidade em mama. E eu fiquei muito nisso. Na verdade, eu vou falar uma curiosidade aqui pra vocês. Quando eu fazia radiologia, eu tinha muita dúvida se era neurorádio ou se era mama. E eu fui muito assim... Tinha alguns chefes que falavam assim, Priscila, mas tu fala demais, tu gosta dessa parte meio cirúrgica e tudo, por que tu não fazes então essa parte da mama? Que tu pega tanto a biópsia, né? Mamária, quanto essa parte assim de fazer o exame. E eu fiquei amadurecendo aquilo, eu digo... Eu acho que eu vou fazer mesmo subespecialidade em mama, e foi o que eu escolhi, né? Porque a mama, ela... E também essa área, assim, feminina, né? A gente tem contato. Eu falo que a mama é né? como se fosse a alma. É uma, assim, a da mulher. Parece que ela sente. O que ela sente na mama, ela sente na alma, entendeu? É verdade. Então, vamos entender esse câncer de mama, né? Vamos entender, meninas. Vanessa, assim, o que é realmente esse câncer de mama? O câncer de mama, ele seria uma multiplicação anormal, desorganizada de células anormais do tecido mamário. Isso com o potencial de invadir os tecidos vizinhos localmente e assim como de se espalhar a distância pelo órgão. Então seria isso, uma multiplicação muito rápida, descontrolada de um tecido anormal na mama. Certo. E assim, o que é mais comum assim que tu pega? Porque tem vários tipos de câncer de mama, né? Tu pode dar uma explicada para quem tá assistindo quais que são esses tipos mais comuns que tu pegas no teu consultório? Justo. E é interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de câncer de mama, tem câncer e câncer de mama. E isso a gente não pode generalizar. Às vezes chega uma amiga e fala assim, a vizinha teve câncer de mama, meu Deus, o dela foi assim, assim, assado. E já passa para outra paciente, já de uma forma que ela vai já se assustar. E o que não convém, porque cada um é de um tipo. Como a Priscila falou, o câncer de mama, ele tem tipos diferentes. E isso, ele é classificado geralmente quanto ao local de início. Ele pode ser inicial, in situ, ou ele pode ser invasivo. E ele também tem um tipo que depende muito da genética, do perfil molecular desse tumor, né? E entre esses tipos, a gente ainda pode dividir o câncer de mama em subtipos, que depende muito da imunistoquímica desse tumor. Então, assim, é uma doença que a gente já viu com uma diversidade muito grande dentro de um só tema, que é câncer de mama. E isso que tu falaste, porque às vezes a gente tá fazendo exame, né? A paciente, por exemplo, já deu aquele diagnóstico, ela, doutora, mas eu li que tem aquele determinado in situ, aquele invasivo. E é isso mesmo que tu falaste, né, Vanessa? Gente, o in situ é que tá naquele localzinho ali, bem no começo, que é o ideal, que a gente que faz o rastreamento de câncer de mama, que a gente vai lá o das mamografias, a gente fica nisso, nossa, a gente quer pegar o in situ grau 1, que é o mais baixo grau, que é o mais precoce ali, porque
você detectando mais precoce, né? Com certeza. Muito melhor o tratamento, né, Vanessa? Isso daí certeza. a Vanessa vai já falar pra vocês. E o invasivo, claro, já saiu daquele in situ, daquele localzinho, já é mais invasivo. Então, essa é a diferença mais pra elas entenderem Com um certeza. pouco, né? E às vezes, quando eu tô no consultório, eu até desenho para que ela possa entender o desenho ali e ver essa imagem dentro, como se fosse de um canozinho, o ducto mamário ali dentro de um caninho. É como se ela desenvolveu e ela entupiu o cano. Tivesse algo aqui entupindo o cano. Esse aqui seria o in situ, tá bem aqui. Quando ela desenvolveu, multiplicou e ela conseguiu romper aqui com a parede aqui do cano, ela conseguiu romper essa parede que aqui a gente chama membrana, aí a gente já considera esse câncer como invasivo. E como a Priscila me perguntou, e qual o tipo mais comum? Geralmente entre esses tipos mais comuns que a gente pega é o ductal, que representa 80% dos casos de câncer, que é o que a gente chama de carcinoma ductal invasivo. E tem também o lobular, mas ele é menos comum. Menos comum. E existem alguns fatores de risco, Vanessa, que a gente pode controlar, os que a gente não pode controlar, como a gente tem que contornar o que a gente não consegue controlar? Isso é de fundamental importância que a gente possa entender. Como você falou, tem os fatores de riscos modificáveis e aquilo que a gente não pode modificar. Vamos supor, o que é risco? O sexo feminino é um dos principais. Só nascer mulher. Só o fato de sermos mulher e a questão da idade. E esses fatores nós não podemos modificar. Sim. Assim como a questão da genética, nós não podemos também modificar. Só que tem algo e a gente trabalha em cima disso quando se fala de estratégia de prevenção. A gente bate nesse ponto que é de fundamental importância em relação ao fator de risco modificável. O quê? O sedentarismo, a questão da atividade física, a questão de ter uma alimentação balanceada, a questão da obesidade. Então, esses fatores a gente pode mudar. E os estudos mostram que você fazendo isso, uma atividade física regular, uma alimentação balanceada, mantendo um peso adequado e diminuindo a ingesta de álcool, você consegue reduzir até 30% o risco de câncer de mama. Uma porcentagem alta, É uma né, porcentagem alta e isso é super importante. Eu falo não apenas no câncer de mama, mas quanto tantas outras doenças, fumo, por exemplo, tantas outras enfermidades que a gente pode conseguir reduzir mantendo nesse foco, nessa mudança desse estilo de vida, com um estilo de vida saudável, né? Então, nesse ponto, nesses fatores de riscos modificáveis, a gente pode trabalhar. E Vanessa, a história familiar, né? Aquela história familiar que já tem uma mãe ou uma irmã ali com câncer de mama, isso influencia até no teu alerta, assim, opa, essa daqui já tem uma história familiar mais pesadinho. Sim, a questão da história familiar, ela influencia. Só que a gente vê que não é o mais importante, porque às vezes a mulher, ela se apega com essa informação. Eu não tenho ninguém da família, então eu não devo me preocupar. Muito pelo contrário. Geralmente, as mulheres que têm são aquelas que não têm na família, porque é a maior parte. Apenas 5 a 10% quando a gente fala em relação ao diagnóstico de câncer de mama, que a gente vai encontrar uma história familiar, a predisposição genética. Então, a maior parte dos casos de câncer, ele é esporádico na população. É alguém que não tem essa história familiar. Sim. Mas diante de uma paciente que ela vem e fala que tem, eu tive uma mãe com câncer de mama muito cedo, com uma idade de 45 ou menor, uma irmã, aí chama sim a nossa alerta. A gente começa às vezes o rastreio com essa paciente às vezes mais cedo do que o intervalo de idade, o habitual, que é o recomendado pelas sociedades. A gente pode começar mais cedo, porque a gente considera essa paciente de alto risco. Então ela vai ser rastreada de uma forma diferente. Mas é importante, mas não que a mulher se apegue só a esse tipo de informação. O importante é tentar prevenir. Justo. O mais, claro, com a idade correta, né? E é tentar mesmo se conhecer e prevenir ali, independente da mãe ter tido ou da irmã, né? Independente desse histórico, porque né? a gente sabe, então, Vanessa, que a detecção precoce, ela salva vidas mesmo, né? Com certeza. Então, vamos lá, para quem tá ouvindo em casa entender, né? Com que idade mesmo a mulher, ela deve começar a fazer a mamografia? A partir dos 40 anos. Toda mulher deve fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Essa é a nossa recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia,
de Radiologia, da FEBRASGO. Colégio Brasileiro de Radiologia também. Então, geral, é a nossa recomendação. Toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar a mamografia. Inclusive, eu já fiz a minha. Boa. Viu, gente? E assim, tem um ponto que as pacientes perguntam e que isso no teu consultório, pra mim que faço ultrassom, pergunto demais, mas isso no teu consultório deve ser um dos pontos sobre o autoexame. Se fazer ou não fazer. O que tu fala para elas, Vanessa? Não, o autoexame, é importante sim fazer o autoexame. O que é interessante é não se apegar apenas ao autoexame. Tipo, eu peguei e não toquei nada e tá ok. Não, porque o autoexame, ele não substitui a realização dos exames preventivos, como mamografia e ultrassom. Você pode fazer o autoexame, ele não tem uma técnica específica para realizar, desde que você palpe sua mama toda e se conheça, você pode sim. A questão principal do autoexame é isso, é uma forma de conhecer o próprio corpo. Autoconhecimento. Sim. Você tocou sua mama, você conhece, sabe, ó, aqui não tem nada, aqui. Diante de qualquer alteração, já chama aquele alerta, vou procurar um serviço médico para esclarecimento. Sim. O autoexame tem essa importância, mas ele não substitui a realização dos demais exames. Isso. E quais são os sintomas? Então, já que o autoexame, ele também é importante para a mulher se conhecer, quais são os sinais de alerta que tu mais vê assim, no teu consultório, Vanessa? Que às vezes o paciente vai lá, doutor, eu vi o meu mamilo, eu vi que minha mama ficou inchada. Quais são os sinais de alerta mesmo, até pra gente suspeitar de ser um câncer de mama, né? E geralmente as mulheres veem que, no caso, representa 80%, né? No caso, quando a paciente tem esse achado, esse diagnóstico de sintoma, seria um nódulo mamário. Geralmente é um nódulo mamário, algo que ela palpou diferente, um carocinho que ela identificou, mas também tem outras alterações, uma alteração da coloração, uma alteração da textura da pele, a saída de secreção pelo mamilo, a retração da pele ou uma retração no próprio mamilo, isso tudo também pode acontecer. E o mais importante de tudo que a gente quer é que você não tenha sintoma nenhum, que você não toque nada, que você não veja nada. É você fazer o seu exame preventivo, porque quando você realiza, você consegue detectar alterações tão pequenas que ainda você não vai ter sintoma nenhum, você não vai ter ainda um nódulo palpável, apenas o exame, a imagem vai conseguir identificar aquela alteração, sem você ter sintoma. Isso é o que é o ideal, é isso que a gente incentiva, é isso que a gente sempre fala para as mulheres. É fazer o exame antes, de prevenção mesmo, sem que toque nada, sem que perceba nada. É fazer seu exame preventivo. Porque assim, gente, vocês têm que entender, você detectando precocemente, mais de 95, 98% de chance de cura. Faz total diferença de mama, faz total diferença. E assim, é até importante, porque a Vanessa, ela é a mastologista. O que é a mastologista? Ela clinica, gente, e ela faz a cirurgia, né? Então, assim, tu vê na prática o que tu não sentiu, né? Tu não palpou na paciente, até pro tratamento que tu vai propor pra ela. Com né? certeza. Muda completamente. Olha, o diagnóstico precoce é para essa paciente descobrir ali no início, aquela lesão pequena, localizada apenas ali na mama, muda completamente a história dessa mulher. Completamente. A forma de tratar, se vai fazer ou não quimioterapia, se a cirurgia é conservadora ou é uma cirurgia, uma mastectomia. Então, muda completamente para essa paciente, né? O diagnóstico precoce. E como você falou, ainda possibilita a cura em até 95% a 98% de chance. Sim. Então, assim, é de fundamental importância o diagnóstico precoce. Então, vamos lá. Eu acho que o principal ponto do nosso bate-papo hoje vai ser aqui. Doutora Vanessa, eu recebi o diagnóstico, né? Recebi o diagnóstico de câncer, fiz uma biópsia, recebi esse diagnóstico naquela histopatologia. E agora? Quais seriam os próximos passos quando a gente recebe esse diagnóstico, né? Nesse ponto é um momento difícil, né, para a mulher. Mas eu falo assim, em termos de passos, o que essa mulher pode ter, eu de coração mesmo, que não tem coisa melhor para ela. Ela tá fortalecida na fé.
ela ter aquela fé, aquela certeza, aquela força, isso aí é super importante para ela. Diante disso, é fundamental que essa paciente esteja amparada também por uma rede de apoio. Faz completa diferença quando você vê aqui o companheiro do lado, pega aqui, ele bota a mão aqui, ele toca aqui na mão dela, tipo, tô contigo, nós estamos juntos nesse processo, tal. Quando ela se sente mesmo, sabe, cuidada, ali amada, amparada, faz muita diferença. E outra questão que ela também tem que ter é uma equipe multidisciplinar. O mastologista, o oncologista, o radioterapeuta, a radiologista mamária. Oi, então, gente. assim, é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar e junto vai decidir qual é o melhor tratamento para essa paciente, o mais personalizado possível para ela, entendeu? Nesse momento que não é fácil. Que aí realmente é de acordo. Por exemplo, você fez um diagnóstico precoce, está com aquele diagnóstico, o tipo do tumor também vai influenciar, se é um luminal A, um B, um triplo negativo, um RE, que são os principais que a gente vê, né, no dia a dia. Então, aí, a partir daí é que tu escolhe, então, o tratamento, né? Como que seriam esses tratamentos, assim, de uma forma geral, para elas entenderem, mais ou menos, né, sobre isso, Vanessa? Essa paciente, ela tem o diagnóstico, né? Ela teve o diagnóstico de câncer, tá aqui, carcinoma de mama. Diante desse diagnóstico, a gente vai ver os subtipos. Sei. Quais são os subtipos? Como você falou, luminais, os triplo negativos, R2, que são os mais comuns. E aí, daí já personaliza o tratamento. Uns favorece o tratamento cirúrgico, outros o tratamento quimioterápico, e assim a gente consegue definir melhor. E também a questão do estadiamento dessa mulher. A gente solicita, diante desse diagnóstico que ela tem, ela também vai fazer alguns exames de estadiamentos para que a gente possa identificar se essa doença está localizada apenas na mama e axila, ou se ela se espalhou, né? Se essa doença já se espalhou. Então, faz parte também da decisão cirúrgica, antes disso, essa questão do estadiamento. Diante de tudo isso, aí a gente vai definir qual o melhor tratamento para ela. Ela começar por quimioterapia é uma opção. Ou essa paciente vai fazer primeiro a cirurgia, como a gente fala, cirurgia upfront. Ou essa paciente, né? A gente vai definir o que seria melhor para essa paciente. Cirurgia, químio, primeiro um, primeiro outro. Ou se essa paciente não vai para cirurgia, se ela vai fazer apenas quimioterapia, quando são os casos das lesões avançadas, que já estão espalhadas, né? Que aí vai depender muito do tipo de doença e do estadiamento dessa doença nessa paciente. E também vai ser acrescentado para ela, posteriormente, a radioterapia, né? A depender do caso e do tipo, né? Essa paciente vai ser bem acompanhada. Vanessa, muitas me perguntam assim, na hora que a gente está fazendo o exame, doutora, já que eu tô mesmo com câncer de mama, por que eu não tiro logo a mama toda para não vir mais esse câncer? E hoje em dia a gente sabe que você tirar a mama toda não significa que dê uma sobrevida, né? Tem como tu explicar para elas entenderem, né? Tirar isso da cabeça com relação a esse tipo de cirurgia, né? E até isso é bem comum, a gente vê isso, é muito comum no consultório, diante do diagnóstico, ela já pensa assim, mas não seria melhor tirar a mama toda, né? É com aquele medo, o medo de voltar, o medo de lidar com tudo isso novamente, de passar por isso novamente, a gente até compreende, né? Mas não, isso não faz diferença, né? Não vai fazer diferença o fato de você fazer uma cirurgia conservadora associada à radioterapia. Na verdade, aqui o que mudou muito foi a radioterapia, o que a gente conseguiu acrescentar, que a radioterapia, junto com uma cirurgia conservadora, ela se igualou, né, teve uma igualdade, ela se complementar em relação, né, à mastectomia. Antes da radioterapia, as pacientes eram mastectomizadas. Com a radioterapia, permitiu-se fazer cirurgias conservadoras e a radioterapia. E essa paciente tendo a mesma sobrevida, não tendo diferença daquela que fez a mastectomia. Entendeu? E o que é interessante também pensar, que o fato do cirurgião ir mais agressivo, entendeu? A mastectomia, ele não vai fazer diferença. Já tive casos de pacientes que foi feita a mastectomia e que aquela doença voltou na pele ou voltou em um outro órgão distante. Então, não é isso que vai fazer a diferença para essa paciente. E a gente sempre explica isso em consultório, entendeu? Que não é isso, esse não é o ponto. Às vezes a agressividade do tumor, a biologia, o perfil dele é tão pior, entendeu? É tão mais importante do que a agressividade com que o cirurgião vai. Sim. Entendeu? Se é mastectomia ou cirurgia conservadora. Então, a gente vê muito isso e isso é importante falar. E o lado emocional, Vanessa, delas? Assim, porque eu imagino, né? Quando
elas levam lá o resultadozinho, que tá lá enroladinho, do histopatológico. Doutora, recebi meu resultado, vamos ver junto, né? Tu tem, assim, alguma forma de... Porque vai ser delicado, né? É um momento super delicado. Muitas vão chorar. Eu, muito provavelmente, iria chorar. Porque é o primeiro, né? O primeiro, eu acho que eu digo, é o primeiro sentimento, né? Sim. Porque quando a gente fala câncer de mama, já vinha aquela sombra de morte, né? Mas a gente tem que desmistificar isso. Com certeza. Né? Que hoje tem tratamento, você tem que ficar com médicos que você se sinta confortável. Com certeza. Que você esteja apoiada naquilo, que você tenha confiança. Porque às vezes o médico é o melhor do Brasil, mas você não sente confiança. Nem sempre a confiança está só porque tecnicamente ele é o melhor. Porque às vezes tecnicamente ele é o melhor, mas ele não sabe nem tratar o paciente, né? E a gente sabe, e a gente vê muito isso, né? Então, assim, o lado emocional que tu vê, assim, no teu dia a dia, como é que tu prepara, assim, meu Deus do céu, eu acho que aquele já vai vir câncer. Às vezes a gente, pela questão da imagem, né? A própria imagem que a gente tem ali, a gente meio que já fica no coração ali apertado, de saber que aquele exame tem chance de dar alguma coisa. E não tem, assim, amiga, não tem um preparo específico, mas assim, diante disso mesmo, eu sempre peço para Deus, entendeu? Eu peço para Deus me dar sabedoria ao falar, sabedoria ao passar esse diagnóstico, porque esse diagnóstico, ele vai fazer toda a diferença na vida dessa mulher, entendeu? A partir de hoje, não vai ser mais igual a vida dela, vai mudar em muitas coisas. A rotina, o dia a dia dela, não apenas dela, de toda a família dela. Sim. Entendeu? Das pessoas que estão ao redor. Então, assim, eu sempre peço para Deus me dar sabedoria. E eu sempre falo, porque não tem como separar a Vanessa médica da Vanessa pessoa cristã, e da Vanessa cristã. Entendeu? Então, não tem como separar. Então, eu sempre passo para ela a minha fé, naquilo que eu creio também. Entendeu? Porque não adianta para mim ter os melhores médicos, ter o melhor isso, sem ter um Deus que pode todas as coisas, entendeu? Então, eu acho que isso faz completa diferença. E eu peço sempre para Ele, me dá dessa força, dessa graça, para que eu possa passar ali também como uma forma de alento. E a gente tem que passar também com fé, dentro da nossa realidade, com fé para aquela paciente. Daquele momento ela já se sentia amparada. Sim. Isso que tu falaste é muito importante em relação a pedir para Deus como tu vai anunciar aquele câncer, né? Eu me lembrei de um caso, gente, que eu tive, que a gente estava, uma paciente lá em Barretos. A gente ia biopsiar a outra mama dela, porque ela já tinha tido o diagnóstico de câncer em uma mama, eu não lembro qual lado da mama. E a gente ia biopsiar a outra mama. E essa paciente, ela falou uma coisa tão assim, impactante, que pra quem tá de fora, meu Deus, por que ela teve essa atitude? Mas as palavras, elas também... elas entram, às vezes, no teu coração e na tua mente como se fosse mesmo uma faca, né? Ela tinha recebido esse diagnóstico dessa mama primeiro. E alguém que estava lá, eu não sei nem se ela era um funcionário de lá mesmo do hospital, ou se era alguma pessoa que às vezes ficam várias pacientes juntas, né? Pra fazer a consulta, porque lá em Barretos, meu Deus... Lá, eles são amores de pessoa. Eu não lembro, eu acho que foi até uma paciente que estava perto dela, que ela já tinha tratado, e ela falou assim, tu tens uma trajetória muito árdua a ser seguida agora, já que tu tem esse diagnóstico de câncer de mama. Aquilo, ela pegou pra ela, Vanessa, que ela falou lá pra gente, quando a gente foi biopsiar outra mama, que 2 dias antes ela tinha tentado se matar. Olha aí. Como... E não é o fim, né? Sim. Não é o carimbo de dizer assim, você vai morrer. Não. E olha como as palavras, por isso que a gente realmente tem que ter todo... Um cuidado, né? Com certeza, um cuidado para poder falar, né? É como tu falou, não é o fim. Até porque a gente vê, gente, que tantas fatalidades que não acontecem. Sim. Com pessoas que não têm nenhum problema de saúde. É um acidente de carro, são tantas outras coisas que podem acontecer. Atropela tantas coisas. E às vezes a pessoa nem tá doente, nem tá nada. Então, às vezes, a pessoa pega realmente esse diagnóstico, ela acha que aquilo ali já está associado com morte. E diante hoje de diagnóstico precoce, com essa gama de tratamento que a gente tem, tanto tratamento cirúrgico, quimioterápico, radioterapia, com tantas coisas, gente, as pacientes estão aí, vivendo, contando histórias que fizeram tratamentos de câncer de mama há muito tempo. Então, assim, isso não é sentença de morte, não é. Mas o que é importante, diagnóstico precoce, é o que a gente fala, faz completa diferença.
Vanessa, e na tua prática clínica, qual assim a paciente que tu pegou mais nova até hoje com câncer de mama? Eu peguei uma paciente com 23 anos de câncer de mama, foi. Eu me lembro muito, essa paciente me marcou, assim, sabe? Marcou demais, demais, demais. Até hoje eu tenho contato com a família dela, com a mãe dela, entendeu? Sim. E me marcou, essa paciente me marcou, porque quando ela veio, tinha aquela imagem sugestiva, mas eu não queria acreditar, Sim. porque eu queria me apegar à idade A dela. idade. Eu ficava assim, gente, não é possível, não, essa paciente não é possível. E veio, quando ela voltou um mês depois, com o resultado da biópsia, o diagnóstico de câncer. Ela já é uma doença ruim, uma doença com um subtipo muito ruim, entendeu? Sim. E que, enfim, foi uma trajetória ruim, entendeu? Né? Mas Gente, isso ela não é o me mais marcou. comum, tá? É só... Também não é pra todo mundo sair desesperado. Meu Deus, eu tô com 20 e poucos anos, já... Não é isso, né? É só pra vocês entenderem que às vezes você vai fazer um exame, né, de rotina, e você tem que ter um cuidado certeza. mesmo. Até as mais jovens, 20 e poucos anos, eu nunca fiz um exame, eu vou fazer um ultrassom aqui, eu não sinto nada mesmo, vou fazer um ultrassom pra ver como é que eu sou por dentro, digamos É assim, né, verdade. radiologicamente, como é que eu sou, porque aí você vai se conhecendo, É e muitas vezes, opa, isso aqui não existia na minha mama antes, surgiu, Com vamos ficar com a certeza. anteninha mais ligada ali, em alerta, e eu acho que isso é super E importante. também é importante assim pra ela ver, eu tenho 20 e poucos anos, tô percebendo aqui uma alteração, Sim. não pra não se apegar na idade, né? Tipo Sim. assim, não, mas 20 e poucos anos, pra gente ver, pode acontecer, não é o comum. É raro o câncer de mama numa paciente mais jovem. Ele tem uma incidência aumentada a partir dos 50 anos, né? Que a gente fala. Mas, diante de qualquer alteração, tem que passar por uma avaliação médica para realmente ver se tem indicação de biópsia. E aí, diante do resultado dessa biópsia, o que deu. Isso que é interessante. Mas essa paciente especificamente me marcou por ter sido Sim. muito nova. Sim. Vamos no joguinho de mitos e verdades, gente, porque esse jogo aqui tem várias dúvidas das pacientes, assim, que elas perguntam até no Instagram sobre uma causa de câncer ou não, né? Aí vamos num primeiro mito ou verdade aqui, que eu peguei algumas perguntas na internet pra gente ver que é um dos mais comuns. E tu já até respondeste a primeira. Mas eu vou te perguntar pra fixar na cabeça de quem tá assistindo. Quem não tem histórico familiar não precisa se preocupar, Vanessa. Mito ou verdade? Mito, não existe como a gente respondeu, né? Sim. É até mais comum em pessoas que não têm nenhum histórico familiar. Sim. A gente vê que representa 90 a 95% dos casos, né? E que o que tem, 5 a 10% dos casos. Então, gente, não se apeguem a isso. Isso é mito, tá bom? Tem que fazer, faça a sua prevenção. Por favor, gente. Por favor. Ó, botei uma prótese de silicone, doutora Vanessa. Eu acho que eu não vou fazer essa mamografia, não, que essa minha prótese vai explodir lá dentro. Espoca. Lá dentro. Quando apertar, mito ou verdade? É mito também, gente. A prótese, ela não vai explodir, não vai estourar, não vai acontecer nada com essa prótese. O que a gente fala em relação à prótese é que ela pode prejudicar a interpretação de alguns exames radiológicos, como a mamografia. Isso é fato, entendeu? Pode. Mas a gente tem outros meios que a gente pode para tirar essas dúvidas, como a ressonância ou como o ultrassom. Então, não se preocupe em relação à prótese. Pode dificultar a interpretação, mas a gente tem outras formas de suprir essa falta. Esse aqui é importante, até para a doutora Vanessa também falar da experiência dela, né, gente? Homem não tem câncer de mama. Mito ou verdade, Vanessa? Mito também. O homem pode ter câncer de mama, claro que a minoria, isso representa 1% dos casos da doença, mas o homem pode ter também. E ele faz o tratamento igual à mulher. Só que para o homem, ele não tem uma recomendação de rastreio, Sim. como no caso da mulher. Toda mulher, a partir dos 40 anos, deve fazer. O homem não tem isso, né? Diante de qualquer coisa que ele perceber, de qualquer alteração, ele procura o serviço para esclarecimento. Mas o homem também tem, não se esqueça. Sutiã apertado, doutora Vanessa, causa câncer ou não?
Não causa. Sutiã apertado não causa câncer. Mas, gente, convenhamos também que o sutiã apertado, né? A mama é sensível, a mama é delicada também. Você, às vezes, vai trabalhar, passa o dia trabalhando, o dia em pé, o dia ali naquela luta, você com aquele sutiã apertado, com aquele aro, com aquele bojo ali, assim. E, às vezes, até o arozinho tá saindo e fica ferindo, machucando, entendeu? Então, não é o conveniente, né? Porque, às vezes, elas vêm. Tem paciente que vem... Priscila, queixando dor na mama, porque eu falei assim, isso aí é a dor do aro. É a dor do aro, ela vem queixando certinho, ela faz até assim, tem não, até uma a dor marca, assim, né, tem até a marca, entendeu? Então, assim, o sutiã apertado, ele não vai dar câncer, mas ele deixa, às vezes, essa mama desconfortável. Então, o ideal seria realmente um sutiã confortável para o dia a dia, entendeu? Sim. Deixar para usar aqueles outros, mas assim, para uma ocasião diferente, entendeu? Sim. Hoje em dia é tanto tipo que tem sutiã que vem parece uma teia de aranha, que vem até aqui, né? E assim, gente, realmente, não dá câncer, mas no dia a dia vamos usar um sutiã confortável. Confortável, gente. Ó, Imagina, foi a teia de aranha. Eu lembrei aqui, gente, sobre... Radiologicamente, a gente percebe, só um adendo sobre o sutiã, nessa região da lateral, realmente é onde mais também se acumula o tecido da mama. Quando a gente tem muito mais acúmulo de tecido mamário nessas regiões laterais aqui da mama, que tem o terço medial e o terço lateral. Então, assim... coincidência ou não, mas que eu acho que realmente tem tudo a ver, é onde o sutiã fica batendo, onde tem o tecido que é mais sensível. E a ponta do aro, né? A ponta do aro. Que é bem mais pro superior, que ainda é onde concentra mais no superior. Isso. Então tem sim, ela vem com a dor do aro. Eu falei, isso é dor do aro, entendeu? É a dor do aro. Vanessa, tu já pegaste alguém assim, doutora, eu bati minha mama, tô agora com um caroço aqui, e eu acho que foi esse caroço, esse câncer veio desse trauma. Mito ou verdade? Sim, gente, isso também é mito. A gente vê a paciente falando, eu bati, foi o guidão, foi a coisa da porta, ou caiu um coco. Gente, são muitas histórias, mas eu te falo, isso não leva a câncer, né? O trauma por si só. O que a gente vê que acontece é que o trauma, ele chama a atenção para algo que já estava. Sim. Aquilo local, já estava, né? Só que assim, antes de bater, você não estava nem ligando para aquilo. Depois que bateu, chamou a sua atenção para algo que já estava lá. Isso que é fato, entendeu? Só o fato de chamar a sua atenção para algo que já estava. Mas o trauma por si só, ele não vai desencadear o câncer. Câncer, né? E usar desodorante aumenta esse risco para câncer de mama? Não tem. Também é mito, não tem nenhum estudo falando que o uso de desodorante aumente o risco de câncer de mama. Não tem. Tem paciente que por si só, ou por lesões na pele, que às vezes ela pode ter uma dermatite ou outras coisas, ela pode fazer aquela seleção de não usar, às vezes, um desodorante ou preferir um creme, entendeu? Alguma outra coisa. Pode, mas falar que vai geral, não tem. Não tem estudo que comprove isso. Eu vou até puxar a sardinha aqui para a minha parte radiológica, gente, que a gente sempre pede, quando os pacientes forem fazer a mamografia, realmente não colocar o talco, né, aqui debaixo, nessa região axilar, né, não passar realmente um desodorante, porque às vezes acumula mesmo uns fragmentinhos ali, como se fossem umas areias mesmo, que ficam parecendo com calcificação suspeita. Então, a gente realmente acaba pedindo para limpar quando vai fazer a mamografia, para a gente não ter aquele... Meu Deus, será que isso daqui é uma calcificação que precisa ser biopsiada? Ou será que é a calcificação mesmo que o talco, porque ele fica bem branquinho com um monte de pontinho. Às vezes, a paciente idosa passa muito talco na mama, no mamilo, né? Aqui debaixo dessa região inframamária. E aí, quando a gente vai fazer o exame, vai laudar, a gente vê muitas crostinhas mesmo branquinhas. É o resíduo, né? O resíduo, que fica parecendo uma calcificação mesmo suspeita. E se a gente realmente não ter essa anamnese, não ligar para a paciente, olha, a senhora estava com talco, volte para a gente limpar essa área bem, né? Para tirar esse resíduo para poder fazer a mamografia e ser tudo ok. Então, essa parte a gente sempre pede mesmo na parte do desodorante, na hora que for fazer a mamografia. E bom também, gente, que é legal, quando quem ainda tá nessa parte... que ainda não está na menopausa, que ainda tem essa parte de menstrual mesmo, e fazer o exame sem estar naqueles dias. Né, a mama tá mais sensível, a mulher tá toda mais edemaciada, retém mais líquido, entendeu? Então, nesse período, qualquer exame
vai ser mais doloroso, né? Sim. Então, realmente, ela pode esperar passar esses dias, para que até tem paciente que tem dor ao ultrassom, ao toque, entendeu? Então, assim, a mulher pode esperar passar ali aqueles dias para poder fazer seus exames preventivos, né? Até porque, senão depois vai doer muito, aí depois ela já vai falar que a mamografia dói muito. Pelo amor de entendeu? Deus, gente, faça a mamografia. Gente, façam a mamografia. A mamografia tem, sim, um certo desconforto, sim. Ali aperta, tal e tal, mas não é nada de outro mundo. E é ela algo não causa tolerável, câncer de mama, suportável. gente. E mamografia, verdade, isso é mito. Mamografia não causa câncer de mama, gente. Não existe, a gente vê, dependendo do lugar ou da rede social, o que for falando, isso não é verdade. Mamografia não causa câncer de mama. A gente sempre pede, olha, se vocês estão lendo alguma coisa assim que pode ser polêmica, vá no site, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Vá no site mesmo do Colégio Brasileiro de Radiologia, que explica, que tem as evidências mesmo. Justo, um site confiável. Um site confiável, porque na internet vai ter muita coisa, gente, muita coisa, e muita coisa que não é verdadeira mesmo. Com certeza. Né? Você não precisa ir lá num guideline, não é isso. Nesse site desses colégios brasileiros, tem tantas outras o INCA, informações. que é o Instituto Nacional do Câncer, né? Tem muitas informações, muitas fontes confiáveis. Sim. Que dá para tirar essas dúvidas, entendeu? Então não acreditem em qualquer coisa, em qualquer informação, entendeu? A gente tem que divulgar as informações do bem, né? É como às vezes as pessoas chegam realmente no consultório porque viram, porque não é para fazer a mamografia faz isso, ou porque não pode fazer isso. A gente vê tanta informação errada, isso confunde a mente das pacientes. Um fala que é para fazer, o outro fala que não é para fazer, um fala que não dá. Isso aí gera confusão, entendeu? Então não divulgue, não compartilhe esse tipo de informação que vai gerar dúvida, não. A mamografia tem sim sua importância. A mamografia, ela não dá câncer, mamografia não dá câncer. E a mamografia pode ser um pouco desconfortável? Sim, pode. Mas é um único exame que diminui a mortalidade por câncer de mama. Isso é fato, isso é estudo, isso é uma coisa que é clara e certa. Entendeu? Então não se tem dúvida quanto a isso. Então, assim, faça a mamografia, não acreditem em qualquer informação. Vanessa, e um outro assim, doutora, eu amamentei, eu não vou ter câncer de mama porque eu amamentei. Mito ou verdade? Na verdade, seria um mito, se a gente for pensar. Claro que a amamentação é um fator de proteção, mas em meio a um contexto, que a gente vê que os fatores para o câncer de mama, a gente meio que junta os fatores comportamentais com aquela predisposição genética, né? Eles estão ali interagindo, os fatores comportamentais ali do dia a dia e a predisposição genética daquela paciente. Comportamentais é o que vocês podem mudar, É tá, aquilo que a gente pode mudar. Então, a gente vê que no meio dessa relação, a questão da amamentação é um ponto. Sim. Né? Um ponto. Então, assim, o fato dela ter amamentado também não vai dar garantia para ela que ela não vai ter, porque ele é um ponto entre tantos outros fatores. Seria uma caixinha de fatores que a gente possa colocar, a amamentação seria um ponto de proteção. Mas às vezes essa paciente pode ser obesa, às vezes ela pode ser sedentária, às vezes ela pode ter uma ingestão elevada de álcool. Então ela vai ter tantos outros fatores de risco que vão isso, né? Aumentando, né, essa chance dela ter um câncer do que só o fato dela não ter amamentado. Gente, o papo tá ótimo, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A Vanessa tem paciente apaixonada por ela, mas por quê? Como é que não vai se apaixonar? E vocês sabem que é uma coisa interessante. Meu Deus, é uma mastologista Barbie, linda, super competente. Não, e eu tenho que falar. Carinhosa. Gente, Deus. O pessoal fala que o radiologista, ele não costuma falar muito. Todo mundo fala assim, já é da nossa visão assim, o radiologista às vezes ele não fala muito e tal. Assim, a gente, né, nem consegue entender. A Priscila, né, como isso. Ela tinha que fazer realmente mama, porque ela tem a oportunidade de estar ali, de estar conversando, de estar fazendo biópsia, de estar acompanhando. E a Priscila realmente, gente, ela é assim, ela não para mesmo de falar, viu? Ai. Bom, vamos lá. Pois ela tem pacientes assim, quando vai lá, que eu vou fazer isso, mas sou a doutora Vanessa, não largo essa mulher por nada, porque... E a Vanessa, gente, ela tem uma visão tanto de serviços particulares, que hoje ela atua, inclusive, como uma coordenadora de um serviço enorme aqui em São Luís, que é particular, como ela também tem a visão do SUS, porque ela vai para Pinheiro, né?
Vanessa, e eu queria que tu relatasse, assim, porque você deve ver a diferença, né? Infelizmente, Sim. tem uma diferença, né? Em relação a algumas pacientes SUS, que às vezes realmente não teve, né? Primeiro que eu acho que às vezes é até um entendimento mesmo de se conhecer, né? Que realmente não chegou lá, às vezes, até o conhecimento mesmo. E também tem a parte mesmo da dificuldade de chegar até num centro especializado, né? E a gente vê que isso é uma das causas dessa diferença, né? É a falta da informação. Às vezes não chegou essa informação, a gente pega pacientes já com uma idade de 60 e em diante que nunca realizou a mamografia, né? Isso ainda é alto no nosso meio. E a gente vê também a questão do acesso, a dificuldade de acesso a fazer o exame, acesso ao especialista, entendeu? Então, isso tudo a gente vê como falta ainda, dificultando para essa paciente do SUS. Outro ponto importante que a gente pode falar é que, às vezes, essa paciente que tem essa dificuldade de acesso, tal, a gente pega os cânceres de mama mais avançados. E aí também entra a importância do autoexame nessa paciente. Sim. Entendeu? Ele fala, o autoexame não é importante. Ele é importante sim em um país como o Brasil, que a gente vê que muitas pacientes são diagnosticadas ainda avançada. 40% dessas pacientes, Priscila, são diagnosticadas já numa fase avançada da doença. Elas palpam algo maior, já uma lesão maior, entendeu? Então a gente vê que tem sua importância. Porque se ela não tivesse nem se tocado aquele caroço, sim, ela não ia procurar o serviço. Ela não ia fazer essa mamografia por recomendação sem ela ter feito, sem ela sentir nada. Então, a gente vê, essa é uma das grandes diferenças. O que a gente vê, às vezes, no pacientes do SUS, são lesões já numa fase mais avançada. Mas, assim, até que eu fico muito feliz, eu já estou em Pinheiro, estou desde 2016 em Pinheiro, e ali a gente vê que a gente atende aquela região da Baixada, sim, toda, vem paciente daqueles municípios ali todos, vizinhos, vizinhos todos, e a gente vê já a paciente vindo para fazer prevenção. Ai, ela vem só para acompanhar, ela vem de Cururupu, ela vem daquela região de Igaraçu. Sorri. Não, e ela vem só para acompanhar, que coisa linda, entendeu? Eu falo, olha, você tá de parabéns. Às vezes ela teve tanta dificuldade para chegar, entendeu? Mas ela veio para fazer a prevenção dela. E a gente viu isso, tanto que isso divulgou, entendeu? Eu falo que ali as pacientes, claro, que ainda precisam mais, claro, a informação chegar a mais pessoas, a mais pacientes. Mas eu já fico tão feliz de tantas estarem ali já para fazer prevenção, entendeu? Pra gente sair dessa média, desses cânceres avançados, desse diagnóstico, nesse tipo de paciente, já com uma lesão avançada. Que é o avançado, né, Vanessa? O que tu podes fazer? Às vezes, realmente, tu não pode mais fazer nada, com né? certeza. A paciente só vai ficar no paliativo, que a gente fala, é como se fosse só um tratamento ali só para melhorar a dor, enfim. Porque às vezes diminui o risco, a chance de cura dessa paciente, sim, né? Às vezes ela pode ter uma lesão avançada em se tratar de mama, axila, mas às vezes essa doença ela já se espalhou, entendeu? Em outras partes do corpo. Aí diminui a chance de cura da doença, quando a gente pega as pacientes já nesses estágios, então o que a gente fala é isso, e o que a gente queria é que essa paciente também tivesse a mesma oportunidade, sim, né, que as pacientes têm diagnóstico precoce, mas sabia que tem paciente às vezes que com plano de saúde, com todas, sim, as possibilidades que também já dão um diagnóstico numa fase avançada, tem a questão do medo, isso que eu ia te entendeu? Falar. Muitas tem, hoje em dia a mulher também, ela trabalha demais, sim, a mulher se ocupa demais, entendeu? Tem mulher que é o sustento da família, da casa, né? Não tem tempo para si. Mas a gente tem que entender que esse momento, esse cuidado é importante. Ainda mais uma mulher que tantas outras pessoas dependem dela. Com certeza. Entendeu? Às vezes a mãe, os filhos, tanta gente depende dessa mulher. E é uma forma dela se cuidar, dela se amar, ela tirar esse momento para ela. Entendeu? Fazendo os exames dela preventivo. Vanessa, e isso a gente pega demais, que é, por exemplo, é uma paciente, doutor, eu cuido da minha mãe, que é idosa, em casa, e é uma agonia, e aí ela tem que trabalhar, ela trabalha no mínimo de manhã e de tarde, pelo menos de manhã, aí tem que trabalhar de manhã e de tarde, quando é de noite ela sai correndo, aí tem filho pra buscar, tem mãe pra cuidar, e ela não se percebe. Quando ela vai se tocar, realmente já tem aquela área grande. Gente, isso é muito comum. É comum. É muito comum. Isso é comum. Ó, gente, da Baixada, de Pinheiro. É verdade. A boca de Vanessa, olha, gente, pelo amor de Deus, a boca de Vanessa é Pinheiro. Ela Pinheiro, ama gente, aquele Pinheiro. Eu amo Pinheiro, amo mesmo. Amo as pessoas, amo atender ali.
Não, eles são... muito gratificante, né, demais, Vanessa? é muito gratificante, gente. O cuidado, o carinho que eles têm, entendeu? Às vezes eles vêm, doutora, assim, sabe? Com aquele carinho, aquela coisa Eu vim só pra conversar grande. com a senhora, porque tem mais que vem, né? Eu vim só pra conversar com a Tem, senhora, quem doutora vem contar, Vanessa. vem contar uma novidade, entendeu? Assim, gente vem... Ou então vem entregar uma farinha, entendeu? Uma farinha ou uma... Gente, elas são muito lindas. Gente de Pinheiro, eu amo farinha. Vocês podem mandar por Vanessa. Eu recebo e entrego. Mas bota lá no Instagram, Priscila, eu entreguei pra Vanessa, que senão é capaz de ela comer minha farinha inteira. Com certeza, com peixe. Um peixe com farinha. Gente, então assim, é super gratificante. É super gratificante poder ajudar, poder atender, poder colocar essa paciente no sistema para que ela comece esse tratamento, entendeu? E para que a gente vê ela bem, ela depois fazendo só o controle, entendeu? É isso que a gente quer. É verdade. Então, gente, infelizmente, para encerrar, mas se vocês quiserem, eu trago Vanessa várias vezes aqui, não tem problema nenhum. A gente bora marcar. E aí, Vanessa, o que tu trarias então de mensagem mesmo para as pacientes? O que tu gostaria mesmo que toda mulher precisa saber sobre o câncer de mama? Precisa saber, toda mulher precisa saber, gente, que tem cura, tem prevenção, desde que você faça um diagnóstico precoce. E a gente vê também, para que essa doença não apareça, tem os fatores de riscos modificáveis. É algo que depende de nós. É a questão que às vezes falar que é fácil, não é, porque às vezes não é fácil para mim. E também eu posso entender que não seja fácil para você. É a questão da atividade física, às vezes é a questão de manter um peso, da ingestão de álcool. Então, assim, o que você tem que saber? Que tem algo que você pode fazer por você. Tanto nesse cuidado, nessa mudança desse estilo de vida, adotar para você um estilo de vida saudável e fazer seus exames preventivos. É isso que eu deixo para você. Toda mulher, a partir dos 40 anos, realize sua mamografia. Os dias são corridos, todo mundo é envolvido com muitas atividades. Mas tire um tempo para você se cuidar da sua saúde, amar você primeiro. Então, gente, mensagem maravilhosa, né? Porque ela é maravilhosa mesmo. Então, vamos deixar só num ponto. A mamografia, ela não é só um exame qualquer, né? Ela é um ato mesmo de amor próprio. Então, se você gostou desse nosso episódio, curta, compartilhe, se cuide e, às vezes, mostre para uma vizinha que, às vezes, não tem ali muito aquela sede por redes sociais, mas é importante ela saber, pode ser que a vizinha até esteja sentindo alguma coisa e esse episódio seja um alerta para ela. Com certeza. Procure a Vanessa. Procure. Qual é teu @ Vanessa? É @Vanessa Masto. Pronto. Vanessa Campos Masto. Vanessa Campos Masto. Aí vocês vão ver lá uma mastologista Barbie, é ela. Ai, gente, olha aí. Olha, gente, falando também radiologista da mama. A Priscila, ela é especialista. Tem uns ultrassons, assim, maravilhosos, entendeu? Tem ultrassom, e isso também é importante, porque a gente não deve fazer exame em qualquer lugar. Às vezes faz muita diferença o local que a gente realiza o exame. Tem local, às vezes, que você faz e que não dá, depois você faça, assim, com um intervalo tão curto de tempo. E isso faz muita diferença, às vezes, com o diagnóstico de um câncer de mama. Onde você faz seu exame com quem? Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.